A política, vamos falar um pouquinho sobre a questão política e a tragédia, né? A gente tem falado muito sobre Eduardo Leite, a atuação do governador do Rio Grande do Sul diante dessa tragédia, e que afeta milhões de gaúchos e que traz uma repercussão política. Hoje tem uma informação interessante sobre a popularidade de Eduardo Leite. Eduardo Leite ganhou popularidade digital entre os governadores brasileiros. A gente está vendo aí o ranking mostrando que ele colou neste momento em Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, que até então era o governador com maior popularidade. Ele ganhou espaço na discussão política, com as cheias no estado e articulação para a reconstrução das cidades. Esse índice de popularidade digital ele é analisado diariamente pela Quest. Enquanto Tarcísio teve 70,2 pontos na análise desse mês, Leite alcançou 69,8 pontos. E ele tinha ficado no 7º lugar em março, com um índice de 33,1. Em janeiro, ele ocupava o 3º lugar no índice, com 49,8%. Bom, aí a pergunta é a seguinte, Sakamoto, essa popularidade, você crescer em popularidade digital, é positivo ou pode ser negativo também? Tá desligado. Abre. Perdão. Eu fiz exatamente essa pergunta para o Felipe Nunes hoje de manhã, né? Eu bati, eu falei, a Fabiola vai me perguntar isso. E aí Já eu lê meu liguei na. pensamento? Tá assim a nossa sintonia Não, que nesse eu falei assim, eu sei que a ponto. Fabiola vai me perguntar isso. Então, aí eu bati, eu liguei para o Felipe, perguntei para ele, né? Falei assim, mas isso é positivo ou negativo? Ele falou, isso, o indicador deles considera, assim, essa diferença de menções positivas e negativas, ou seja, é positivo para o Eduardo Leite isso. A questão só, e aí acho que tem, ele me fez um disclaimer, né? Que ele fala que este levantamento considera dados até 16 de maio, né? Esse levantamento que foi publicado pelos colegas da Folha leva em consideração uma avaliação até 16 de maio. Por que que eu estou colocando 16 de maio? Então, segura essa data que aí a gente já vai chegar lá. Vamos falar primeiro do começo. É claro que todo político, numa situação de catástrofe e tragédia, com exceção de figuras como Jair Messias Bolsonaro, os políticos, se fazem as coisas minimamente corretamente, conforme esperado por parte do eleitorado, se a pessoa não vai andar de jet ski em meia tragédia, se a pessoa não vai ficar andando, fazendo motociata em meia tragédia, se a pessoa não vai ficar comendo frango com farofa em meia tragédia, e ela, na verdade, se coloca à disposição do eleitorado minimamente, mostra que está trabalhando, né? Dá as caras, né? Esse político, seja na pandemia, seja agora no meio dessa tragédia no Rio Grande do Sul, ele tem uma tendência, é claro, de crescer, né, positivamente, porque ele está lá no meio, está fazendo, né, está se organizando. Então, é claro que você pega um governador que não estou falando de, é um estado relevante, o Rio Grande do Sul, mas ele não era aqueles estados que estavam digamos, nos holofotes, né? Normalmente não é um estado que está nos holofotes pensando em desdobramentos políticos, pensando na herança política, quem vai ser o governador que pode ser um nome forte para as eleições de 2026, né? Então, Tarcísio estava lá, o Zema estava lá, Cláudio Castro, porque o Rio de Janeiro, né? O Caiado sempre buscando também o holofote para tentar se cacifar para 2026, né? E aí o que acontece com a tragédia, né? O Eduardo Leite ele acaba sendo catapultado, né? Sobe, né? Exatamente por conta dessa visibilidade que tem gestores que não são negacionistas no meio da tragédia. Não estou falando que o Eduardo Leite adotou previamente, né, no mandato dele, ações que não fossem negacionistas. Ele vai até falar um pouco sobre o meio ambiente depois. Ele é muito criticado pelo que aconteceu com medidas ambientais durante o seu governo. Mas o fato é que ele ganha evidência, ele está em evidência, ele está dando entrevista o dia inteiro, está falando o dia inteiro, está falando sobre a tragédia, então é claro que ele é catapultado, ele sobe com isso. Então, o que que acontece com tudo é que aí, lembra da questão do dia 16 de maio que eu falei? E aí acho que esse é um ponto interessante, né, para tentar ver o que vai acontecer nas próximas pesquisas. Por quê? Porque lá para aquele dia, no dia 15 de maio, né, foi um dia que repercutiu negativamente, muito mal, uma declaração que o governador tinha dado, né, para uma entrevista à Band News FM no dia anterior, mas começou a repercutir depois, reclamando, preocupado se as doações ao Rio Grande do Sul poderiam colocar e criar problemas para a retomada do comércio local.
né? Então, isso gerou uma onda muito negativa contra o Eduardo Leite, muita crítica com relação a isso. Depois veio outras declarações também consideradas desastradas por parte do governador. Na questão, quando ele falou da questão fiscal, falou assim: olha, perguntaram da questão ambiental, ele falou: não, mas o Rio Grande do Sul tem outras agendas além da ambiental, pegou mal. Teve outras declarações dele também, recentemente, também que pegaram muito mal. E aí é a questão. O governador Eduardo Leite, é claro que é a principal figura política no meio desse processo da tragédia, né? Ele é o governador do estado, tá puxando, está capitaneando tudo isso. Porém, e aí é claro que acabou ganhando visibilidade, né? Estava fazendo, em parte, a lição de casa que se espera do governador neste momento, né? Mas ele precisa tomar cuidado com as declarações, e as declarações dele vêm sendo muito criticadas, né? Tem que ver se nos próximos levantamentos, se isso não vai ter influenciado, né, a popularidade dele com essas declarações que acabam colocar em risco essa imagem, né, que ele conquistou. E aí o ponto é o seguinte, é claro que, vamos lembrar que Eduardo Leite ele tinha até renunciado para tentar concorrer à presidência da República, acabou não conseguindo a legenda no PSDB, houve toda aquela briga, ele, Dória, tudo. Ele acabou voltando e concorrendo novamente para o governo, para o Palácio Piratini e acabou se reelegendo. Mas ele não esconde também, por mais que ele tenha falado ontem no Roda Viva que a eleição que ele está preocupado é aquela que ele ganhou em 2022 e não as próximas, né? É claro que uma injeção com uma popularidade maior, e a depender do que ele fizer na tragédia, ele pode conseguir ajudar a alavancar, pelo menos na avaliação dele, pode ajudar a alavancar uma campanha, né? Tentar alavancar, tirar da gaveta o sonho da campanha presidencial, mas ainda é muito cedo, Fabiola, e ainda muita coisa pode acontecer, ele vai ter que controlar bem as políticas que estão sendo implementadas no Estado para a reconstrução, né? Porque ele pode sair, no final de tudo, como um herói ou como vilão.